Não viva uma vida sem propósito. Eu olho para alguns aqui na igreja com um potencial enorme, mas não conseguem viver uma vida de potencial com propósito, porque vivem vitimizando fora do ideal que Deus criou. Suga a esposa, suga o marido, suga filhos. Sempre a pessoa é um problema, porque não está no propósito. Aliás, quem não vive diante de um propósito, vive uma vida cheia de problemas. Aí eu olho e falo assim, que desperdício. Que potencial essa pessoa tem, mas não consegue cumprir propósito a qual Deus plantou e designou. Deus te criou para você dar muito fruto. Graça e paz, queridos. Olha, mais uma vez estamos por aqui. Queria pensar com você nessa oportunidade. Por que será que tem áreas na nossa vida que não conseguem ir à frente? Esterilidade. Tem fatores que estão segurando essa questão e sua vida se torna infrutífera. Quer saber mais? Venha conosco. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Lucas 13, de 6 a 9. Vamos meditar nessa noite dos fatores que geram esterilidade. Lucas 13, de 6 a 9. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Fatores que geram esterilidade. Pai, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, e só o Senhor pode fazer isso. Por isso, Deus, destrava a mente e o coração, e que a Tua palavra possa fazer aquilo que Te agrada. É o que nós Te suplicamos, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo texto nós refletimos pela manhã falando que a figueira ela tem uma característica que ela não pode gerar folhas sem antes gerar fruto. Todas as vezes que a figueira ela apresenta folha, é característica que ali deve haver fruto. Só que o período não era de frutificação, era março, geralmente lá pelo mês de junho em diante que a figueira produzia algum tipo de fruto. E isso leva Jesus a olhar para aquela árvore e perceber que nela poderia existir algum tipo de fruto, porque a folhagem era muito grande. E Jesus se aproxima dessa árvore e ao se aproximar, percebe que nela não há fruto algum. E o primeiro fator que eu quero destacar nesse momento, no sermão, que gera esterilidade, é o fator viver de aparência. Aquela figueira tinha aparência de fruto, mas não tinha nada. A sua copa deveria ter cada folha linda, verde, mas não produzia o fruto na estação própria, conforme o salmista fala no Salmo de número 1. As folhas são verdes, mas produz o fruto na estação própria, certa. Já tinha alguma coisa alterada, tinha alguma coisa ali que levava então ao engano. Então eu quero te desafiar preliminarmente, não se preocupe em aparecer, se preocupe em apresentar. Eu vou repetir isso. Não se preocupe em aparecer, se preocupe em apresentar.
apresentar. Porque quem se preocupa em aparecer sempre quer viver de aparência. E se tem uma coisa que Deus não se deixa levar, é com essa coisa chamada aparência, não. Deus não se ilude com rótulo, Deus não se ilude com fachada, Deus não se ilude com verniz, Deus não se ilude com uma boa palavra persuasiva de sabedoria humana, mas o que move o coração de Deus é demonstração de espírito e de poder. Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. É um rótulo, é um conhecimento filosófico, é um sermão tão bem concatenado, é aquela coisa assim com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão extraordinária, mas não tem vida, não tem poder, não tem autoridade. Isso não move o coração de Deus. Aquela figueira desenvolveu a habilidade de viver de aparência. E parece que nós estamos num mundo que valoriza tanto a aparência. Eu fico imaginando que a gente não gasta por mês para manter aparência. Os filtros que tem nos telefones celulares e aplicativos para tentar gerar aparência. Um dos aplicativos mais baixados nos nossos celulares, sabe qual é? Aqueles que pegam o teu rosto e botam assim, né? Igual desse que vos fala, aquela pele lisinha. Aquele embelezamento maravilhoso. Aí olha que... Outro dia eu estava assistindo um vídeo desse, de um aplicativo, aí a esposa chamava o marido, quando entrava na tela assim, irmãos, o camarada tinha uma cara carrancuda. Quando ele entrava ali na cena, a pele lisinha, um rosto, um lábio, tudo bonitinho. Que aparência fantástica. Outro dia eu assisti também um vídeo, eu achei muito interessante. Era um senhor, assim, um jovem querendo conquistar uma menina. Aí eles iam, aí engambelavam um ou outro, falavam, e aquela coisa assim. Aí quando ele chegava em casa, ele arrancava a máscara, era um senhor de mais de 80 anos de idade, aquela pele de borracha, aquela coisa. Ele mostrando assim, aquele rosto lisinho, aquele abdômen sarado, era tudo casca, tudo aparência. Eu não sei se alguém já viu esse vídeo, já viu? E a mulher fazia a mesma coisa. Ele fazia e ela, era um tentando enganar o outro. Às vezes eu passo pelas ruas, eu olho para algumas pessoas, tem algumas coisas que me chocam. No mundo de Transformers, tem coisas que eu olho, eu não consigo mais designar quem é o que está vendo, eu não consigo. Porque algum tempo atrás, a gente tinha até alguns indícios que nos levavam a identificar as coisas. Hoje não, irmãos. Mas a gente desenvolveu essa técnica de viver, a gente gosta de viver de aparência, irmãos. Quando a gente vem domingo para a igreja, a gente vem dentro do carro, o rosto é triste, a gente não quer falar uma palavra. Chega na porta da igreja, olha o primeiro irmão, fala: a paz do Senhor, varão. Deus é contigo. Que sorriso. Uma voz aveludada. Um bailar de Bíblia diferente. A Bíblia, quando entra na igreja, chega, sabe, 45 graus para frente, 45 para trás. Existem famílias que os filhos estão falando: papai, mamãe, nós vamos morar na igreja, porque na igreja vocês não brigam, na igreja é tudo lindo, na igreja a gente conversa, na igreja a gente se entende, vamos morar na igreja. A gente gosta de uma vida espiritual, a gente vem aqui cantar e adorar e falar com Deus, aí às vezes o vestido, o sapato, o cabelo, né? Não tão bom quanto o meu. Aquele cabelo bem tratado, o meu também é maravilhoso, tratado com sabão de coco.
E hoje eu achei aqui interessante, um monte de gente aqui que eu nunca vi cantando, eu vi no coral, eu fiquei muito feliz. Ou será que eu estou vendo coisas? Não tinha? Glória a Deus. Mas a gente gosta daquela performance, performar. Mas o interior é o que vale para o Senhor. Não adianta quando Jesus se aproxima, ele só vê rótulo, só vê aparência e não vê nenhum conteúdo. O problema reside em viver de aparência e isso gera esterilidade, o pior, isso gera maldição, pois a palavra do texto para aquela árvore que vivia de aparência é: nunca mais nasça fruto de ti. Eu queria te dizer neste momento que viver de aparência é viver debaixo de maldição. E isso é sério. Porque o que vale é o que está aqui dentro. Uma vez eu fui chamado, para cantar num quarteto. Não estava indo muito bem, já estava com a saúde debilitada. Aí fizeram um teste lá com a minha voz e definiram que não era contralto, nem baixo, nem soprano, nem supino, era voz de taquara rachada. E falaram: não, mas o irmão vai se enquadrar. Vem, pastor. O irmão vai. Eu falei: irmão, eu acho que isso aí não é muito a minha praia, não. Se eu entrasse naquele quarteto, acho que ia acabar com o quarteto. Aí, para o meu prêmio de consolo, eu ouvi a seguinte expressão: o que Deus vê é o coração. E quando Deus olha o coração, não tem soprano, não tem baixo, não tem tenor. Deus vê é uma devoção de um verdadeiro ou de um falso adorador, que pode adorá-lo ou não em espírito e em verdade. Eu não quero absolutamente falar que a técnica não é boa, não. Eu acho que para Deus tem que ser o melhor, equilibrar vozes, fazer. Eu acho isso lindo. Mas eu acho mais lindo quando Deus nos olha e acha em nós um verdadeiro adorador. Eu acho muito mais bonito quando a gente consegue perceber que a gente não quer viver de casca, de aparência, de aparentar ser uma coisa a qual não somos. E eu ouço assim, às vezes, de algumas pessoas, meu irmão, você precisa mudar. Não. Aí vem um primeiro grupo. Eu não mudo porque eu fui criado assim, eu fui criado no meio de homens, eu sempre fui desse jeito, bruto. E aí começa a justificar a sua criação e o porquê não muda. A gente fala assim: mas eu creio no evangelho que muda, que transforma. Aí parte para um lado técnico dizendo: pastor, mas qual é o seu temperamento? É fleumático, colérico, melancólico? E por aí vai. Eu falo: meu temperamento é o de Cristo. Lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito é isso que vai definir o meu temperamento. Porque por mais que tenhamos uma educação um tanto quanto difícil, por mais que possamos passar por circunstâncias que há de moldar o nosso ser, tanto elementos endógenos como exógenos vão trabalhando dentro da gente, mas sobre uma única batuta: formar em nós o caráter de Cristo Jesus. E quando ao caráter de Cristo Jesus gerado dentro de nós, nós não queremos viver de aparência, mas vivemos exalando o seu bom perfume, vivemos para a glória do seu nome, e tudo quanto a gente faz, a gente não quer aparecer, a gente quer até diminuir para que ele cresça. Muita gente está vivendo uma vida estéril, sabe por quê? Não querem mudar. Porque entenderam que dá para disfarçar o que são. E aí chega um determinado momento que parece que a mentira faz parte da vida. E o estilo de mentir, ele mente tanto que ele acaba acreditando na própria mentira. E ele desconhece quem é o pai da mentira. Vai frutificar? Não tem como. Às vezes apresenta até uma folhagem verde, mas não há mais fruto.
Meu irmão, quero te desafiar a não viver debaixo de juízo, mas debaixo de promessa. Sabe por quê? Olha só o que eu vou te falar. Quem vive de aparência está debaixo de juízo, de maldição. Nunca mais nasça fruto de ti. Mas quando você não vive de aparência, você vive uma vida autêntica, frutificando. Quando há fruto na tua vida, Ele limpa para que dê mais fruto. Isso é uma promessa do Senhor. Está frutificando? Vai frutificar mais ainda para a glória do nome dEle. Segundo ponto da esterilidade é viver com propósito errado. Isso. Eu costumo sempre reunir a equipe pastoral e digo sempre uma coisa: tudo que eu faço aqui, existe uma coisa chamada intencionalidade. Eu pretendo atingir alguma coisa. Eu pretendo alcançar algo. Quando eu olho para o texto e vejo uma figueira no meio de oliveira, o que tinha a ver essa árvore no meio daquelas outras? A primeira pergunta que eu faço é, essa árvore nasceu sozinha ou ela foi plantada? O texto diz que ela foi plantada. Quem planta tem uma intenção. Segunda questão, como é que se planta figueira no meio de oliveira? Qual é o propósito disso? Quem fez tinha um propósito. Se você olhar para o contexto do texto, aponta para muita coisa interessante que vivia o povo de Israel. Como ele veio para os seus não receberam. E nós que somos os gentios, não somos os judeus, o povo escolhido, fomos enxertados, fomos colocados ali dentro. Mas somos povo também. E a partir daí você começa a perceber as comparações que tinha. Você vai ver em Reis, vai ver em vários grandes profetas, tudo falando do que é a oliveira, do que é a figueira, o paralelismo para você começar a compreender o que Jesus está querendo apontar aqui nesse texto para aquele povo. Mas eu queria tentar contextualizar isso para as nossas vidas. Nós recebemos de Deus saúde, família, provisão, livramento, cuidado. Agora, como viver sem produzir nada para Deus? Entra aqui dominicalmente, se alimenta e vai embora. Aquela figueira foi plantada no meio de outras árvores, ela sugava nutrientes, ela ocupava o solo. E a palavra de Jesus, você está ocupando o solo inutilmente. Sabe por quê? Ela foi plantada ali com um propósito, mas na verdade ela não queria cumprir o propósito. Não viva uma vida sem propósito. Eu olho para alguns aqui na igreja com um potencial enorme, mas não conseguem viver uma vida de potencial com propósito, porque vivem vitimizando fora do ideal que Deus criou. Suga a esposa, suga o marido, suga filhos. Há anos que isso, sempre a pessoa é um problema. Por quê? Não está no propósito. Aliás, quem não vive diante de um propósito, vive uma vida cheia de problemas. Aí eu olho e falo assim, que desperdício, que potencial essa pessoa tem, mas não consegue cumprir propósito a qual Deus plantou e designou. Deus te criou para você dar muito fruto, mas essa árvore plantada, ela não vai nascer espontaneamente. Quem te colocou lá tem uma intenção, e essa intenção é que você frutifique. Cuidado para você não ocupar um banco da igreja inutilmente. Cuidado para você não ocupar a terra inutilmente. Cuidado para você não viver uma vida só sugando e não contribui com nada. Sabe por quê? Todo relacionamento é igual conta bancária. O problema é que alguns só querem fazer saque, não querem fazer nenhum depósito.
só tira, só vai extraindo e não devolve ou deposita nada. Chega uma hora que acaba, que morre. Viver uma vida com um propósito é enxergar que você pode estar num lugar que aparentemente nem era o seu. Mas quando Deus te coloca ali, vai sem medo, porque o Senhor não vai fazer você ocupar um solo inutilmente, porque quem se alimenta, suga nutrientes e não frutifica, na verdade não percebeu que está numa UTI morrendo todos os dias. Cuidado para você não ser uma árvore disfuncional. Você tem folha, tem aparência, acha que está agradando a Deus, mas não está vivendo uma vida com propósito diante do Senhor. Eu fui criado com propósito, irmão, desde o ventre da minha mãe. O Senhor me separou para ser ministro da palavra de Deus. O Senhor já vinha me dando dons desde cedo. Quando eu falava em público, eu já percebia que o Senhor me usava, que é o segundo maior medo que as pessoas têm na vida, né? O primeiro é de morrer. O segundo qual é? Falar em público. Falava agora há pouco assim para o Ricardo aqui, a gente, né? O dia que a gente chegar aqui, irmão, não der um frio na barriga, a gente se achar autossuficiente, eu vou ficar aqui 10 anos, todas as vezes que eu vier aqui, eu venho assim, com temor e com tremor. Pela responsabilidade. Não é o tempo, o caquejo, o conhecimento, mas é a dependência naquele que quer trazer a palavra. É isso. E isso nos faz viver uma vida com propósito, a qual o Senhor nos planta. O Senhor me plantou em Vila da Penha. O Senhor tinha me plantado há tempo atrás em outra igreja. Para quê? Para ir frutificar. Deus te coloca nessa posição, querendo ver a sua vida de vento em polpa. Mas, às vezes, a gente não percebe, vai entrando um corte na nossa vida, e os cortes vão passando, e a gente acha que é só uma fase, até o momento em que a árvore tomba. Sabe por quê? Às vezes a gente não tem sensibilidade espiritual para entender que quando a gente sai do propósito, o machado começa a descer na árvore. Há tanta coisa que está sendo retirada de nós, há tanto propósito a ser cumprido na minha e na sua vida, mas às vezes fica tão difícil, a nossa vida está tão infrutífera, porque a gente pensa assim, pastor, o machado já desceu, a árvore já tombou, e hoje não há mais o que fazer, mas a palavra de Deus nos diz que ainda o machado tendo cortado, chegando até a raiz, ao cheiro das águas brotará. O Senhor é poderoso para te erguer, não importa o tamanho do teu tombo, mas para te erguer, para levar uma vida com um propósito. Há tanta gente batendo cabeça com isso, dispersos, deixando-se guiar por questões que não deveriam, suas vidas estão completamente infrutíferas, porque não consegue viver uma vida com um propósito. Irmãos, o dia que eu perder o propósito a qual eu fui chamado, se eu não atentar para o ministério que recebi de Deus para o cumprir, miserável homem que eu sou. Um dos maiores fatores de improdutividade está viver uma vida sem propósito. Terceiro, e quero concluir essa reflexão falando disso, o que mais gera esterilidade? Viver abusando da bondade de Deus. Nós começamos o culto cantando um cântico falando da bondade de Deus. Me espanta no texto a paciência. Sabe por quê? Se a gente observar, em todos os milagres que Jesus opera,
Em todos, Ricardo. Só tem um que é negativo. É esse. Repare todos os milagres que Jesus vai operar. Tudo que ele faz, tudo é positivo. Cura enfermidades. Purifica leprosos. Deus ressuscita mortos. Deus começa a dar voz aos surdos. Multiplica pães e peixes. Salva aquela mulher pecadora. E todos os tipos de moléstias e enfermidades que vinham a ele, os relatos bíblicos apontam sempre para um milagre que traz vida e esperança. Mas nesse texto, exclusivamente, o milagre é negativo. Pastor, tem isso? Tem. É o único. Sabe por quê? Porque quando ele fala assim, eu vou cortar, ele já tem procurado várias vezes fruto na minha vida e eu finjo que não é comigo. Deus não sai de uma hora para outra cortando, não. Um dos atributos divinos que mais me chama a atenção é a longanimidade, a paciência de Deus. Mas o texto aponta que era o momento de oportunizar aquela figueira mais um ano. Eu não sei se você e eu teremos novas oportunidades. Mas me permita te desafiar uma coisa. Não abuse da bondade de Deus, não abuse da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Não abusa, não. Há um temporizador divino. E eu sei que apesar da nossa esterilidade, por vezes, Deus sempre está disposto a nos dar uma segunda oportunidade. Ah, pastor, você não sabe da minha vida, eu caí, eu estou há 20 anos vivendo um drama. Deus sempre está disposto a te dar uma segunda oportunidade. Agora haverá um tempo em que essa oportunidade, essa janela já vai ter se fechado. Quando será? Eu não sei. Agora, não viva uma vida abusando da bondade, da paciência de Deus. Pois tinha um povo que queria viver essas paixões mundanas. Queria viver uma vida desregrada, e Romanos 1 fala, Deus os entregou às suas paixões, aos seus apetites desordenados. O Espírito Santo está tocando no coração, ele vem insistindo como um cavaleiro, eis que estou à porta e bato. Mas chega uma hora da nossa vida que a porta fecha. Chega um momento em que não dá mais para ficar justificando as paixões mundanas, justificando a nossa esterilidade, sempre vitimizando. Você é uma potência nas mãos divinas. Deus te criou para você gerar muito fruto. Deus te criou para o louvor, para a glória do seu nome. Deus não te gerou para vergonha. Deus não te gerou para um fracasso. Deus não te gerou para viver infrutífero. Mas a gente quer encobrir as nossas transgressões. E a gente não enxerga a oportunidade para o arrependimento. E Provérbios 28:13 diz assim:
O que encobre suas transgressões nunca, mas nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bondade de Deus. Chega um tempo em que o cálice da ira de Deus transborda. Para tudo tem um limite. Não é porque você hoje não tem um juízo final. O juízo é parcelado e tem gente que está abusando disso. Eu fiz. Quer ver uma coisa? Quantos aqui um dia cometeram um pecado e falaram assim: Deus, eu tenho certeza que agora o Senhor vai tirar a minha vida? Levanta a mão aí. Quantos fizeram isso? Isso. Eu vou orar para que Deus te dê isso. Você sabe por quê? Uma das coisas que mais me faz me inclinar a Deus é essa questão do juízo. E isso é sério. Porque o evangelho que está dando por aí não se fala mais de confronto, de juízo, de arrependimento. É só coach. É só positivismo. Não confronta mais. E não é isso que vai gerar vida abundante no Senhor. Eu não sei se você já está no 3º, no 4º ano de Jesus, está vindo procurando fruto, mas não acha nada. É uma folhagem maravilhosa, mas não tem nenhum fruto. Não sente a necessidade de frutificar. Ei, não abuse da longanimidade, não abuse da paciência, não abuse da misericórdia de Deus. O Senhor tem investido na minha e na tua vida. O texto fala: ei, dá um tempinho, não faça isso agora não, deixa eu escavar. E quanto mais escava, mais profundo fica. É ou não é verdade? E às vezes Deus manda a gente escavar contigo. Deus te convida a mergulhar mais no profundo. Deus vai dando escape. E o texto diz assim: não, eu não vou só escavar não, eu vou adubar. Tem nutriente, tem seiva do trono da graça, tem algo que vai fortalecer a nossa alma, e chega um nutriente novo do trono da graça, alegra a nossa alma, mas amanhã parece que não aconteceu mais nada, e aí a gente volta àquela vidinha infrutífera. Amanhã é segunda-feira. E infelizmente tem gente que vai sair daqui para viver aquela vida infrutífera. O Senhor quer reverter esse quadro e só há uma forma: arrependimento. O Senhor criou uma linha de produção dada por Deus, sabe por quê? Não há desculpas para a tua vida não frutificar em todos os sentidos. O Senhor te plantou como figueira no meio de uma vinha para frutificar. Mas pastor, não tem como. Eu vou te mostrar que você tem como. Você foi regenerado em Cristo. Você foi capacitado pelo poder do alto. Você é participante das coisas divinas. Você não vive por vista, mas vive por fé. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Com que propósito, que finalidade? Para que anuncieis as virtudes. Olha a intenção aí. O que mais você é? Olha, você recebeu o amor e você pode transbordar desse amor. Ele te escolheu primeiro para você frutificar. Tudo que nós precisamos produzir, Ele já nos deu. Ele nos deu da sua palavra, Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos empoderou. E ainda disse assim: e em meu nome vocês farão obras maiores ainda. Você já foi empoderado. E por isso Ele tem o direito de cobrar e achar frutos. Eu queria
nesse momento, desafiar você. Eu disse pela manhã que essa parábola era inconclusiva. Eu disse assim: você já sabe o destino final lá na tua vida. Mas sabe por que essa parábola ela é inconclusiva? Porque você tem o poder hoje de definir como vai terminar. Talvez não tenha começado bem. Talvez tenha desviado do propósito. Talvez esteja vivendo uma vida sem propósito. Talvez esteja vivendo uma vida de aparência. Mas hoje você tem a oportunidade de mudar o destino. De viver para a glória do nome do Senhor. Curve sua cabeça. Deus está nesse lugar, Ele se aproxima de mim, de você. Deus está nesse lugar. Ele escaneia e quer achar frutos e não folha. Não perca as oportunidades. Não abuse da bondade de Deus. Não abuse da sua misericórdia. Quantos estão conosco hoje que estão dizendo: pastor, eu quero me render a Cristo Jesus. Eu percebo que Deus tem investido em mim. Eu percebo que Ele está escavando ao meu redor. Eu preciso dar uma resposta a isso. Eu quero me render a Cristo Jesus. Quantos estão conosco nessa noite que estão dizendo assim: eu quero me render a Cristo Jesus. Eu quero confessá-lo como único e suficiente Salvador. Eu queria apenas um sinal seu. Onde você está? Tem alguém na galeria dizendo: eu estou tomando essa decisão, pastor. Estou vendo você, jovem. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Há mais alguém na galeria dizendo: eu tomo essa decisão. Glória a Deus, estou te vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém à minha direita tomando essa decisão. Estou vendo a senhora ali. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém aqui à minha direita. À esquerda aqui, alguém tomando essa decisão, dizendo: eu me rendo. Eu quero aproveitar a oportunidade. Não endureçais o vosso coração. Há mais alguém? Alguém que está conosco que por um motivo qualquer extraviou, esfriou com Deus, mas hoje está dizendo assim: pastor, eu retorno para Cristo, para os braços do meu Pai. Alguém aqui? Onde é que você está? Erga sua mão, basta um sinal. Eu quero apenas orar com você, por você. Alguém dizendo: eu extraviei, mas estou retornando, pastor. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorar o Senhor.